Bom, galera do canal Nerd Lendário, eu sou o Koala, e no vídeo de hoje vou falar sobre o recém-lançado trailer do filme Resident Evil. No dia 7 de outubro de 2021, foi liberado 2 trailers sobre a nova visão cinematográfica do jogo Resident Evil para o cinema, e vim dar a minha opinião sobre os trailers. E logo de cara, já quero deixar claro que não me agradou. Não que eu seja um hater, não que eu queira que o filme seja ruim. Não vou estar falando sobre etnia de personagens e nem nada disso. E sim, o que eu vi no trailer me deixou meio confuso e sem entender bem o que estaria sendo mostrado ali. Eu achei um vídeo aqui que já tem os 2 trailers, então não vou comentar aprofundadamente igual fiz no trailer de anúncio do jogo Resident Evil 3. Vou destacar alguns pontos e seguir com o vídeo para que ele não fique muito longo. E deixando claro, outra coisa é que o fato de eu não ter gostado do trailer não quer dizer que eu estou atacando o filme ou ignorando as partes positivas do filme. E sim, que é bom uma crítica negativa sobre uma obra, para pessoas não se basearem apenas naqueles que falam bem e acabar se frustrando por não ter compartilhado da mesma opinião que a pessoa que só falou bem. De certa forma, se você ver o filme e não gostar, vai querer culpar aquela pessoa que só falou bem, sendo que havia pontos negativos que a pessoa relevou só por ser fã ou simplesmente quis ignorar por querer que o filme seja perfeito. Eu quero gostar do filme. Sou fã de Resident Evil desde basicamente o início da franquia. Então quero mostrar a minha visão crítica sobre esse trailer, dando mais foco ao que não me agradou, ok? Mas como eu acho que já falei demais me justificando, vamos à análise do trailer. Esse primeiro trailer começa com a Claire dentro do caminhão, ou seja, já está totalmente diferente do jogo. No caso, o jogo deixa até bem claro, talvez sem nenhuma dúvida, que ela foi até a cidade por conta própria na sua moto. E esse caminhoneiro era tipo um transeunte que passava pela cidade a trabalho e caiu no meio da desgraça sem querer. Aqui parece que ele está dando uma carona a ela. E também no trailer tem ela andando de moto. Então, de duas uma. Ou ela chegou até os arredores da cidade de carona e depois que deu merda com o caminhoneiro ela roubou uma moto, ou ela chegou de moto até onde estava o caminhoneiro e seguiu de carona. Outra coisa aqui é que o caminhoneiro tem um cachorro, coisa que no jogo não tinha. No jogo de 98, ele é mordido por um zumbi numa parada de um posto de gasolina. No remake, ele atropela uma garota que, como já era um zumbi, o atacou. Aqui dá a entender que ele atropelou uma garota, o cachorro lambeu o sangue infectado e o cachorro foi o responsável por infectar o caminhoneiro. Certas mudanças até que não me incomodam muito, mas acho que só por esse início de trailer já dá para perceber que o filme vai ser muito diferente dos jogos, mas com bastante referências, ao invés do contrário. Posso até citar Silent Hill como exemplo. Na minha opinião, o filme também inovou, mudando alguns aspectos, mas foi mais fiel ao jogo. Mas vamos prosseguir. Tem essa cena do Birkin com a Sherry e tal. Aparecendo o Chef Irons e tudo mais. Só que aqui já entra um ponto que já pesa pra mim muito na trama. Sobre o Birkin parecer que ele é um pai zeloso, coisa que no jogo nunca deixou isso muito claro. O Chef Irons está dando muito a entender que não faz parte daquilo, não tem nenhuma relação com aquilo. Ou o ator é muito bom e me convenceu que não tá ligado ao que aconteceu na cidade para depois ter a reviravolta, ou como alguns chamam de plot twist da história, nos revelando no final que ele estava disfarçando, ou é do próprio trailer nos manipulando para acreditar nisso. Ou ele de fato não está. Não dá para ficar muito claro a esse ponto. Agora, eu nem ia comentar sobre o Birkin e o Irons, mas às vezes fica complicado ver detalhes e acabar não comentando. Mas eu queria falar mesmo dessa cena com a Claire e o Chris juntos. No jogo original e no remake, deixa bem claro que a Claire só foi para a cidade para encontrar o irmão
porque depois do incidente da mansão, ele não deu mais notícias. E como ele trabalha na cidade, ela foi até lá tentar encontrá-lo. Aqui parece que é a Claire que faz a trama acontecer. Ela deixa ao entender que ela já sabe das coisas e que informa o que está se passando na cidade. Pode ser ela falando com o Chris sobre a cidade depois de ele ter saído da mansão, como se ele não soubesse o que aconteceu na cidade por ter passado pela floresta? Até pode. Mas eles se encontrarem no filme tira aquele fator de estar no lugar errado e na hora errada que o jogo criou. A Claire, por querer encontrar o irmão, foi para a cidade e se meteu nessa situação maldita. E o Leon era um policial de uma cidade vizinha que foi transferido. Então, isso de eles serem motivados a entrar nessa situação sem querer, aqui no trailer tá deixando claro que não vai ser assim. Posso estar parecendo meio chato, mas isso de o zumbi abrir a tranca do portão com a mão me desambientou um pouco. Porque, sim, os zumbis abriam portas, mas era batendo ou empurrando, não mexendo nas trancas. Pra mim, isso ficou meio estranho. Bem, desculpem, mas parece que o vídeo vai ficar meio longo. Mas a cada milimétrica cena que eu vejo desse trailer, acaba dando pra comentar algo. Nessa parte em questão, Claire e Leon encontram com o chefe Irons. E parece que os zumbis estão invadindo a delegacia nessa hora. Não tá parecendo que eles vão estar chegando ali no meio da situação, e sim no início dela. E de novo, esse ator está me deixando a impressão de não estar nada relacionado com o que está acontecendo. Só abrir um detalhe aqui. Quando eu falo que o chefe Irons está relacionado, para os que não sabem, o chefe Irons fez vista grossa sobre as investigações feitas nos laboratórios da Umbrella. Ele foi pago para não deixar atrapalharem as pesquisas. Não estou dizendo que ele foi o responsável pelos zumbis, mas aqui parece que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Diferente do jogo, que nem que fosse 10% da informação, ele teria. Aqui parece realmente que ele não sabe de nada, absolutamente nada. Ele tá tão surpreso com isso tudo quanto todos os outros personagens. Aqui já entra um detalhe que pesou muito pra mim também. Eles chegando na mansão. Se baseando pelo encontro da Claire com o Chris, dá a entender que os dois jogos vão se passar em simultâneo, ou acontecem ao mesmo tempo. Tipo, Chris na mansão, enquanto a Claire está na cidade. Ou, como eu já falei aqui, ele, por estar na mansão, poderia não saber o que está acontecendo na cidade. Então a diferença de tempo de uma situação para outra seria bem curta, bem corrida. Por ser um filme, é até compreensível, mas acho que poderia ter uma passagem de tempo entre as situações, igual acontece no jogo. Começar com a mensagem das mortes estranhas, a equipe do Chris indo investigar, conhecendo lá a Lisa Trevor e sabendo da situação da mansão. Descobrindo que o Wesker está relacionado, Birkin sendo quase morto injetando o vírus em si mesmo, e quando matasse a equipe de elite, lá o vírus cai, os ratos bebem e infectam a cidade. Acho que dá para comprimir bem todos esses acontecimentos para pôr no filme, ao invés de colocar como o jogo 1 e o 2 fossem paralelos um ao outro. Não tô dando certeza disso, posso estar completamente enganado, mas o trailer tá me dando muito essa impressão. Uma coisa que eu posso elogiar e muito são as referências bem colocadas do filme. Essa cena do zumbi bem pálido, com a boca com sangue e essa virada por cima do ombro ataca diretamente o saudosismo e a nostalgia dos fãs. Isso eu achei sensacional, confesso. Mais uma cena que deixa essa impressão que a Claire é a cabeça da história. Ela está apresentando muita informação sobre a situação para quem estava na cidade, por acaso, no meio da desgraça. E nessa cena do Birkin no laboratório, de duas uma. Ou essa Namaka toda aberta é a Lisa Trevor,
e estamos vendo ela sendo criada, ou pode ser a Annette, mulher do Birkin. Nesse filme, assim como em Silent Hill, podem ocorrer certas mudanças na história. No jogo do Silent Hill, quem vai até a cidade e perde a filha é o pai, e no filme colocaram a mãe. Aqui em Resident Evil, pode-se haver a possibilidade de quem virar um Tyrant ser a Annette e não o William. Mas só esperando para saber, né? Essa parte do estacionamento eu achei muito boa. Mas aí entra por referência ao saudosismo e tal. É legal ver que o estacionamento está bem parecido com o do jogo. Aparecer o cachorro no estacionamento, como aconteceu no jogo. Mas, novamente, aparece o Irons aqui, me dando aquele ar de não sei de nada, tô no mesmo buraco que você. Espero muito que no filme informe que ele tem relação com isso, porque senão vou ficar bastante incomodado. O ator eu vou bater palmas, porque em nenhum momento eu tô me convencendo que ele tá ligado a tudo isso. Ele tá realmente me mostrando total surpresa com tudo que tá acontecendo. Agora o Irons falando com o Brad no helicóptero. Legal, mais uma referência. Brad é piloto, mas se o Brad morrer aqui nessa cena, já deixa claro que os próximos filmes, caso ocorram, já vão ter histórias próprias, totalmente diferentes dos jogos. No Resident Evil 3 de 99, o Nemesis mata o Brad. E no remake, um zumbi morde ele quando ele tenta salvar a Jill. Mas aqui, se ele morrer dentro do helicóptero, vai deixar de novo a impressão de que o jogo 1 e 2 vão ter um intervalo muito curto de tempo entre eles. Não tem como o Brad ainda estar de capacete e dentro do helicóptero se o intervalo entre as histórias for longo. A menos que ele consiga escapar desse zumbi, né? Outra coisa que teremos que esperar para saber. Mas se esse helicóptero que caiu na mansão for o do Brad, já sabemos que a história não muda só aqui, como para futuros filmes também. Mais um momento de saudosismo aqui. O Licker eu achei até que bem legal, capricharam bem na computação gráfica. Só achei o cérebro dele meio estranho, parece que é grande demais, mas pode ser só impressão minha. Pelo que eu fiquei sabendo, esse aqui é o Richard, e ele parece já ter descoberto que a Umbrella está responsável pela situação. E como ele fala que a Umbrella vai mandar destruir o lugar, deve indicar que vão explodir a mansão. Coisa que acontece no jogo. Ou pode ser destruir a cidade, que também acontece. Mas isso só no terceiro jogo, mas vai lá se saber, né? Agora, esse bicho que parece um Licker mutado, sei lá, pra mim a animação dele está muito ruim, sinceramente. E se esse lugar onde ele aparece é o trem do fim do segundo jogo, já dá pra perceber que esse não deve ser o William Birkin, que deveria ser. Como eu disse antes, pode ser que nesse filme ocorra uma visão diferente dos fatos, alterando a história para não ficar totalmente igual a do jogo. E para não pegar a imagem do William transformado e pôr na Annette, por exemplo, o que incomodaria muito mais os fãs, eles aqui podem ter criado um outro tipo de monstro para representar essa mudança. E o segundo trailer é esse que começa com uma narração da Claire e ela andando de moto. Aí entra aquilo que eu falei de ela chegar na cidade. Ou chegou de moto e depois foi pro caminhão, ou do caminhão pra moto. E pela narração deixa eu entender que é ela que vai conduzir o filme. Eu disse que não ia falar sobre aparência, mas não dá pra não falar desse Chris, que sinceramente eu achei incrível. Ele está ótimo no personagem. A aparência do ator e sua caracterização são as mais perfeitas desse filme. Esse foi o ator que, na minha opinião, escalaram certo para fazer o personagem. E por mais que o trailer não mostre muito da atuação,
desacredito que ele vá fazer mal feito. Por mais que o diretor tenha dado um parecer falando sobre a aparência e a atuação, eu, sendo ator, sei que dá para conciliar as duas coisas. Você parecer o personagem e encarnar o personagem para fazer uma boa atuação e nos convencer que aquele é o personagem que vemos nos jogos. Pelo que dizem, e até pelo que parece, esse é o Ben, aquele repórter do jogo que estava preso no Resident Evil 2. Mas aqui parece que ele é um informante, contato ou amigo da Claire, que está investigando a Umbrella e informando em vídeo para Claire sobre os acontecimentos na Umbrella e na cidade. Outra modificação que me causou certa estranheza. Novamente, eu falo que isso tira aquele fator surpresa, aquele fator mistério que tinha no jogo. Se entrar já sabendo o que acontece, você não vai ter aquela imersão de ir assistir o filme e pensar: quem é esse cara? O que está acontecendo na cidade? Quem será o responsável por isso? Aqui no trailer já chega dizendo: então, existe uma instalação secreta que possui um laboratório de uma empresa chamada Umbrella e ela está fazendo um monte de parada bizarra na cidade. Melhor você dar um jeito, ok? Agora, essa cena do caminhão, na minha sincera opinião, está horrível. O caminhão caindo parece aquela cena do trem de brinquedo que atropela o Jaqueta Amarela lá no filme do Homem-Formiga. Tá muito falsa, muito sem emoção, sem impacto. Ouvi falarem que o filme ainda vai ter uma pós-produção, que eles podem melhorar os gráficos de determinadas cenas. E espero mesmo que façam isso. Por mais que tenha aquele líquido branco zoado lá e o cachorro que aparece nesse trailer me deixarem sentindo uma estranheza, de longe, a pior cena do filme tá nesse caminhão. Não adianta nem falar que no jogo não foi assim que aconteceu o acidente, né? Mas, pela mudança, se é pra mudar, que faça pelo menos com mais capricho, né? Agora, que música é essa, cara? Por que colocaram a música WhatsApp do No For Blonde no trailer? O que essa música tem a ver com Resident Evil? Caso alguém não saiba, não esteja sacando a referência, essa é aquela música do meme do He-Man. Não vou pôr o vídeo aqui por questão de não querer levar um flag e perder a monetização, mas é do vídeo dessa imagem aqui. Aqui aparece o cachorro zumbi que eu mencionei. Eu tô achando muito fraca a computação gráfica usada na criação desse cachorro. Mas, como disse, há a possibilidade de melhorar e assim espero, né? E mais uma vez a Claire deixando claro que ela que é a cabeça da situação. Que ela que tá conduzindo o filme e a história. O trailer tá deixando muito óbvio que tudo que tá acontecendo no filme a Claire já sabe. E sinceramente, isso tá me incomodando bastante. E olha o que temos aqui! Mais uma referência ao jogo. O líquido no teto do corredor é um aceno direto ao jogo. Ponto positivo, na minha opinião. E aqui chegamos ao fim dos dois trailers. E minha impressão geral sobre o filme, pelo que eu vi pelo trailer, é: aqui é a hora do resumo. O filme tem potencial, obviamente. Não tem como ser pior do que os filmes do Paul Anderson. Porém, isso não quer dizer que isso garanta a qualidade positiva do filme. Pode ser ruim, só que de uma forma diferente. A Claire já saber de tudo, a história do 1 e do 2 acontecerem em paralelo, 70% do filme ser diferente pelo que o trailer apresentou e ter referência ao jogo aqui e ali, não me fazem ter hype, expectativa ou motivação para querer ir ao cinema assistir ao filme. Desculpem eu dizer isso, mas não quero financiar um filme que possa não me agradar. Sou fã, adoro boa parte dos jogos, gosto dos personagens e tal,
Mas não é por isso que eu sou obrigado a engolir tudo que me entregam sem criticar ou questionar nada. Um fã de verdade precisa criticar para que a qualidade sempre cresça e que fique agradável de você consumir. Tanto que vou fazer duas citações aqui como exemplo. Sonic, que quando foi anunciado um filme e apresentaram o Sonic de uma forma tão bizarra que virou meme na internet ao ponto de atrasarem o filme só para corrigir a aparência dele, e sobre Star Wars, onde eu já ouvi falar e concordo totalmente quando dizem que as pessoas que mais odeiam Star Wars são justamente os fãs. Teve tanta mudança que deixou o filme tão estranho que os fãs não deixaram de amar a obra, mas começaram a criticar como estava sendo produzidos os filmes. Agora, antes de terminar o vídeo, quero já fazer uma possível errata. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Não quero mudar o roteiro só para corrigir algo que eu nem sei. Então, vou já fazer essa errata aqui. Eu falei que essa na mesa pode ser a Lisa ou a Annette. Mas na sequência da cena, aparece uma mulher segurando uma garotinha e está no mesmo local que o William. Então, essa pode ser a Annette. Mas como sabemos que trailers são feitos para apresentar os filmes, mas os cortes sempre estão fora de ordem, e que se seguir a técnica da Marvel de fazer trailers, teremos certeza que tem algo escondido ou sendo manipulado no trailer para nos enganar. Bom galera, esse foi o vídeo. Voltando a dizer que não tô aqui só atacando o filme. Não vim aqui fazer vídeo para falar mal do filme, e sim criticar os pontos que me desagradaram, esperando quebrar a cara pela minha falta de expectativa e o filme ser sensacional. Mas se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam que Resident Evil está voltando ao cinema. E bem, nos vemos no próximo vídeo e até mais!